Speak, proso à direita igual 90% no dia de sua coroação. Pedro o Cruel cometeu um ato atroz. Ele matou sua própria esposa. Prepare-se para descobrir a verdade após a história sombria do rei mais cruel de Castela. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Mas antes de mergulhar no horror daquele dia fatídico, vamos saber a vítima, Blanca de Bourbon. Imagine uma jovem princesa francesa, com apenas 16 anos, chegando ao tribunal da Castilhana. Uma mulher de beleza única, dizem as crônicas, com uma delicada tez pálida que lhe rendeu o apelido de Rainha Branca. Sua chegada a Castilo estava cheia de promessas e expectativas, uma união política entre dois reinos poderosos, mas também uma aventura desconhecida em uma terra estranha. Seu casamento com Pedro I, o rei de Castela, prometeu estabilidade. Ele, um monarca poderoso, mas imprevisível, conhecido por sua crueldade e seus inúmeros amantes. Ela, uma jovem inocente, esperando encontrar amor e paz em seu novo lar. No entanto, o destino teve uma tragédia preparada para a Rainha Branca, uma tragédia que se tornaria um mistério que dura até hoje. Sua vida no tribunal era um enigma. As crônicas falam pouco de sua personalidade, seus interesses, de seus dias. Apenas breves detalhes do casamento são mencionados, uma união que, aparentemente, estava longe de ser feliz. Dizem que Pedro a ignorou, que ela preferiu seus amantes, deixando Blanca em uma solidão imposta pela mesma coroa que prometeu a ela um futuro brilhante. Como você viveu esses anos? Que pensamentos a atormentaram? Que segredos mantém seu silêncio? Pense em Castela no século XIV, um reino convulsionado, dividido por guerras civis e ambições nobres. A nobreza, poderosa e ansiosa pelo poder, constantemente desafiava a autoridade do rei. Imagine a imposição de castelos, mas também as aldeias arrasadas por guerras, camponeses que sofrem de opressão e incerteza. Era um momento de lutas de poder instável, traições e alianças, onde a vida de alguém, mesmo a de um rei, era frágil. As disputas distintas eram frequentes. Famílias nobres lutaram pelo controle de territórios e recursos, tecendo alianças e traições com a mesma facilidade com que mudaram o lado em batalha. Lembre-se de que o poder real não era absoluto. O rei tinha que lidar constantemente com o poder dos grandes senhores feudais, que muitas vezes impuseram suas próprias leis e agiam com impunidade. Nesse contexto de instabilidade, a figura do rei era fundamental, mas também vulnerável. Pedro I, conhecido como Eu Cruel, chegou ao trono no meio deste caos. Seu reinado, marcado pela violência e crueldade, exacerbaria ainda mais tensões existentes. Sua determinação para manter o controle absoluto, geralmente através de métodos implacáveis, o encarou com uma oposição constante. Foi um jogo perigoso, onde um passo falso poderia custar-lhe vida. Imagine um jovem Pedro, filho do rei Alfonso X e Maria de Portugal. Sua infância não era um conto de fadas. O Castilo estava fervendo total, com poderosos nobres que disputam controle, e o tribunal era um foco de intrigas. Desde a infância, Pedro testemunhou a ambição desenfreada dos grandes senhores, aprendendo a manobrar em um ambiente hostil, onde a lealdade era um luxo que poucos podiam pagar. Sua educação, responsável por tutores e preceptores, foi marcada pela instabilidade política. Ele aprendeu a andar, lidar com armas e se mover nos complexos jogos de poder que definiram a vida no tribunal. Mas, além das lições formais, ele aprendeu uma lição ainda mais importante: sobrevivência em um mundo onde a traição era uma moeda atual. A morte precoce de seu pai marcou um ponto de virada. Em uma idade muito cedo, Pedro estava imerso nas disputas da sucessão, cercado por inimigos que desejavam sua queda. Sua juventude e a fragilidade de sua posição fizeram dele um peão no jogo de ambições nobres. A luta pelo poder se tornou sua realidade diária, moldando seu caráter de uma maneira que poucos pudessem imaginar. Mas a morte de seu pai, Alfonso X, em 1350, o catapultou para uma situação perigosa. Você ainda era um jovem príncipe e, embora o herdeiro legítimo, o castelhano, dividido e ambicioso nobreza, não viu um rei tão jovem com bons olhos. Havia muitos que desejavam poder, e alguns até planejavam se afastar do trono. As intrigas foram tecidas em palácios e pontos fortes, sussurros nos corredores e conspirações nas sombras. A luta pelo trono começou. Seu tio, Henrique de Trastâmara, um homem astuto e ambicioso, tornou-se seu principal rival. Henrique, embora ilegítimo, teve o apoio de uma poderosa facção da nobreza que viu nele um rei mais gerenciável. O tribunal foi dividido, cada lado que tece alianças, procurando apoio e preparando a terra para uma guerra civil. As conspirações se multiplicavam e, todos os dias,
A tensão no ar parecia mais. Foi uma luta pelo poder, para a coroa de Castela, prosode de Speke. Speke, prosodireite igual 90%. Apesar de sua juventude, você demonstrou uma determinação de ferro. Você não se deixou intimidar por ameaças ou traições. Com a ajuda de alguns nobres leais e o apoio das pessoas, você começou a consolidar seu poder. Mas a luta foi longa e sangrenta. A guerra civil eclodiu, enfrentando irmãos e amigos em uma batalha brutal pelo controle de Castela. Cada vitória foi frágil. Cada derrota pode significar o fim do seu reinado antes de começar seriamente. A nobreza impôs um casamento com Blanca de Bourbon, uma jovem princesa francesa. Para eles, era uma aliança estratégica, uma maneira de garantir a paz com a França e fortalecer sua posição. Mas para você, foi uma imposição, um obstáculo em sua ambição por poder. Eu imagino que você a viu pela primeira vez, uma figura elegante e distante, com um brilho em seus olhos que refletia, talvez, o mesmo medo que você sentiu. Blanca era uma rainha relutante, forçada a se casar com um homem que ele mal conhecia, um homem cuja reputação já estava começando a ser tingida de sangue e crueldade. Seu casamento foi uma união política, fria e calculada, além de uma transação do que um ato de amor. Provavelmente não demorou muito para perceber que a jovem princesa não compartilhou suas ambições cruéis. Você deveria ter se sentido atraído por sua beleza e posição, mas com o passar dos dias, a pressão do seu reinado, seus inimigos e ambições o afastaram dele. A distância entre você se tornou maior, transformando seu casamento em uma farsa, uma prisão de ouro para ambos. Ela, uma estrangeira em um tribunal hostil. Você, um rei preso em sua própria rede intrigada. Mas você não era apenas um rei imposto pela nobreza. Desde o início, você trabalhou para construir uma imagem poderosa. Você entendeu o valor da propaganda, para controlar a narrativa. Enquanto você estava com Blanca, histórias sobre sua coragem, sua justiça, sua capacidade inigualável de governar já estavam tecidas. Retratos foram pintados que mostraram você como um jovem rei, justo e piedoso, mesmo que a realidade fosse, assim que você descobriria, bem diferente. As lendas foram promovidas sobre seus feitos militares, até exagerando suas vitórias. Seus inimigos foram retratados como bestas cruéis, enquanto você foi apresentado como um ombudsman, o protetor de Castela. Cada ato público, cada decisão, foi cuidadosamente orquestrado para projetar a imagem do rei ideal, um monarca forte e justo que o reino precisava. Mas por trás dessa imagem cuidadosamente construída, havia uma realidade muito mais sombria. A propaganda era uma arma poderosa, sim, mas eu não consegui esconder completamente a verdade. E a verdade, no seu caso, foi tingida de sangue e traição. A lacuna entre a imagem pública e sua verdadeira personalidade cresceria a cada decisão, com cada ato de crueldade, alimentando as sombras que eventualmente engoliriam seu reinado. Mas essa imagem cuidadosamente construída escalonou. Seus primeiros anos de reinado, longe de ser a era de ouro que você prometia, foram marcados pela instabilidade que crescia silenciosamente sob a superfície. A nobreza, embora eu tenha coroado você, o tenha suspeito. Suas lealdades estavam mudando, sua ambição, insaciável. A paz era uma fachada, uma farsa para consolidar seu poder antes de desencadear o verdadeiro caos. Suas decisões iniciais, embora parecessem sábias, ocultaram uma frieza calculada. A reconciliação com alguns nobres poderosos, por exemplo, foi mais uma estratégia política do que uma amostra de boa-fé. Enquanto isso, a situação econômica do reino era precária, e a tensão com o reino de Granada ainda era latente, uma ameaça constante no sul. Você estava jogando um jogo perigoso, andando em uma linha tênue entre paz aparente e uma guerra inevitável. A morte de seu pai, Alfonso X, deixou um vazio de poder que você havia preenchido com uma mistura de força e astúcia. Mas a coroa não havia caído em uma bandeja de prata. A luta pelo poder ainda estava presente, embora oculta sob uma camada de aparente tranquilidade. Enquanto você consolidava seu controle sobre o reino, semeou as sementes de sua própria destruição. Sua ambição excessiva foi o prelúdio da tragédia que estava por vir. Ou você era simplesmente um produto do seu tempo, um rei cruel em uma era cruel? Em Sevilha, o tribunal bolia de intrigas. Você, ainda jovem, estava cercado por diretores, nobres e familiares, cada um com suas próprias agendas ocultas. Dom Pedro de Castila, seu pai, deixou para trás um legado de disputas e ressentimentos territoriais que agora tinham que administrar. A nobreza foi dividida em facções, dispostas a lutar por poder e influência. Observe como as peças se movem nesta placa de xadrez mortal, Prosodic Speak.
Speak pros à direita igual 90%. Entre esses personagens-chave estava o seu meio-brother, Henrique de Constâmara. Um homem astuto e ambicioso que escondeu suas verdadeiras intenções após uma máscara de lealdade. Sua atratividade pessoal e sua capacidade de ganhar o favor do povo fizeram dele um rival perigoso. Tenha cuidado com ele, porque seu sorriso pode esconder uma adaga. Depois, havia Maria de Padilla, seu amante e uma figura poderosa no tribunal. Sua influência em você era inegável, gerando ciúmes e ressentimento entre a nobreza, que viu nela uma ameaça ao seu poder e estabilidade do reino. Ela era mais do que um amante simples, foi uma peça-chave no jogo de poder que foi desenvolvido ao seu redor. Sua beleza e força se tornaram armas no Tribunal de Sevilha. Mas o tribunal não apenas respirou intrigas políticas, também foi impregnada com um aroma mais perigoso: o favoritismo. Maria de Padilla, amante de seu pai, havia se tornado uma figura onipresente. Sua beleza cativante e sua influência sobre o rei eram evidentes para todos. Você assistiu com a crescente inquietação como o poder deles cresceu, até eclipsando a rainha legítima. Sua subida era meteórica. Maria de Padilla recebeu títulos, terras e riqueza, tudo graças ao verdadeiro favor. Os nobres, com medo de seu poder, alinhados com ele ou conspiraram contra eles, dependendo de sua conveniência. Mas sua influência não se limitou à política, ele se estendeu a todos os aspectos do tribunal, incluindo tomada de decisão militar e financeira, algo que o preocupou cada vez mais. A situação tornou-se cada vez mais instável. A presença de Maria de Padilla, tão poderosa e visível, era uma ameaça constante à estabilidade do reino e seu futuro. Você, ainda jovem, começou a entender a complexa rede de alianças e traições que estavam tecidas em torno dessa mulher. Seu poder e sua influência em seu pai eram uma bomba de relojoaria prestes a explodir. Mas a ascensão de Maria de Padilla não apenas o afetou, mas acendeu o fusível da rebelião entre a nobreza castelhana. Muitos nobres, acostumados a um poder que escapou com a chegada de seu pai, viu em Maria uma ameaça aos seus privilégios. Sua influência na corte, sua crescente riqueza e o verdadeiro favor excessivo por ela, alimentou desconfiança e murmurando. Eles se sentiram desapropriados, ignorados, e a tensão foi sentida em todos os cantos do palácio. As disputas eram cada vez mais evidentes. Os grandes senhores, acostumados a enviar, se sentiam relegados ao fundo. As decisões políticas foram tomadas sem a consulta. Seus pedidos foram ignorados e suas influências foram diluídas antes da onipresença de Maria de Padilla e de seus parentes. O ressentimento tornou-se um terreno fértil para conspiração, traição e oposição aberta ao seu reinado, mesmo antes de ele começar oficialmente. Você, ainda jovem e com a coroa no horizonte, enfrentou um tribunal dividido e uma nobreza em armas. A sombra da guerra civil planejou sobre Castela, ameaçando destruir tudo que seu pai conseguiu construir. A pressão foi imensa. Manter o controle sobre um reino em crise, enquanto as ambições dos nobres enfrentavam a influência de seu amante. O desafio era capital, e o futuro parecia incerto e cheio de perigos. Mas a ameaça não se limitou à infeliz nobreza. Aragorn, seu poderoso vizinho, instabilidade cuidadosamente observada em Castila. O rei Pedro, com suas ambições e seus inimigos, foi um alvo fácil para a expansão aragonesa. Pedro IV de Aragão, conhecido como cerimonioso, não perdeu de vista a oportunidade de intervir nos assuntos castigos, esperando o momento certo para expandir seu reino. As negociações diplomáticas eram intensas. Ambas as coroas trocaram emissárias, cada uma tentando obter vantagens estratégicas. Pedro o Cruel, com sua arrogância habitual, subestimou a ameaça aragonesa, confiando em seu exército e sua capacidade de esmagar qualquer rebelião, interna e externa. No entanto, a realidade era mais complexa. A guerra com Aragorn pode acabar com seu reinado. A ameaça de uma invasão aragonesa era real e palpável. Pedro IV tinha um exército experiente e bem equipado, pronto para aproveitar qualquer fraqueza em Castela. A pressão diplomática se intensificou, com Aragorn exigindo concessões territoriais e o reconhecimento de sua influência nos assuntos castilhanos. Você, como King, enfrentou uma decisão crucial: rendimento às exigências de Aragonês ou se preparar para uma guerra que poderia destruir seu reino. Mas os atos de crueldade eram realmente, ou Pedro agiu por necessidade. Você deve considerar a instabilidade do reino. A nobreza, sempre ansiosa pelo poder, conspirava constantemente contra ele. Suas execuções, muitas vezes cruéis, podem ser vistas como medidas para manter o controle, para reprimir as rebeliões que ameaçavam desmembrar Castila. Era um déspota sedento de sangue,
Ou um rei que fez o que era necessário para preservar sua coroa, prosode de Speak. Speak prosode rate igual 90% de suas decisões políticas, embora muitas vezes implacáveis aos seus olhos, são enquadradas no contexto da época. A guerra civil foi uma constante traição, uma moeda de mudança habitual. Ele agiu firmemente, eliminando seus inimigos reais ou em potencial, antes que eles pudessem desestabilizar completamente seu reinado. Era um jogo de poder implacável, onde a clemência poderia ser um luxo que não podia pagar. Pense na situação: um jovem rei, cercado por inimigos poderosos procurando sua queda. Sua crueldade foi uma resposta à traição constante, uma estratégia para permanecer no poder ou simplesmente expressão de uma natureza violenta. A história, como sempre, oferece várias interpretações. Você observa as ações, considera o contexto e decide qual qualificador corresponde ao seu reinado. Mas retornando a Pedro, sua vida privada era tão turbulenta quanto seu reinado. Você imagina o rei, cercado por luxo e poder, mas também atormentado por paixões intensas e decisões impulsivas. Seus relacionamentos amorosos eram um reflexo de sua complexa personalidade, um homem capaz de grande afeto, mas também de crueldade cruel quando se sentiu ameaçado. Seu casamento com Blanca de Bourbon, uma mulher nobre e possivelmente devota, foi marcada por frieza e distância. A ambição política de Pedro levou a buscar alianças estratégicas, e é possível que Blanca simplesmente nunca tenha sido o centro de sua atenção. Pense nos rumores que tiveram que circular na corte, os sussurros nos corredores do palácio. Mas o amor verdadeiro, ou pelo menos a paixão esmagadora, chegou com Maria de Padilla. Uma mulher bonita e inteligente, Maria desafiou as convenções sociais e se tornou a amante favorita do rei. Seu relacionamento, embora escandaloso, era apaixonado e duradouro, mesmo após a morte de Maria. Imagine a intensidade de seus encontros, o risco que ambos correram. No entanto, as relações de Peter não se limitavam a Maria. Ele tinha outros amantes, outras conexões que alimentavam seu desejo e sua necessidade de poder. Cada um desses relacionamentos influenciou a política, as intrigas palacianas, as decisões do rei. Esses relacionamentos eram frutos do amor ou uma estratégia política fria. Mas o que sabemos de Blanca de Bourbon, a rainha que compartilhou a vida e a cama com este rei tão peculiar? Imagine, um jovem francês, recente chegou à corte castelhana, um mundo completamente diferente daquele que ele conhecia. A linguagem, costumes, a atmosfera de intriga que cercava Pedro, tudo deve ser um tremendo choque cultural para ela. Ela teve que se sentir sozinha, observando da sombra o turbilhão da vida do marido. Sua vida no tribunal castilhana foi certamente marcada pela opulência, mas também pela incerteza. Cercado por nobres poderosos, cada um com suas próprias agendas e ambições, Blanca teve que navegar cuidadosamente pelas águas turbulentas da política castelhana. Como foi o seu dia a dia? Ele se sentiu seguro em sua posição como rainha? Ou viveu com o medo constante de traição e as conspirações que encheram a corte? Pense nos retratos que vieram até nós a partir do momento. Eles refletem a verdadeira personalidade de Blanca, ou eles são apenas uma representação idealizada da rainha, uma imagem cuidadosamente construída para projetar a ideia de poder e estabilidade que o reino precisava? Podemos nunca saber com certeza qual era a sua vida privada, mas podemos imaginar as pressões às quais ele foi submetido. Imagine a cena: Sevilha, lotada de pessoas. Você está lá, entre a multidão expectante, vendo como Pedro I, o Cruel, se aproxima da catedral. O sol castilhano brilha em ouro e pedras preciosas que adornam suas roupas, escondendo, por um momento, a escuridão que abriga seu coração. A atmosfera é comemorada, mas há um sentimento, uma tensão palpável no ar que até você, um espectador simples, você pode sentir. A cerimônia é luxuosa, uma implantação de poder e riqueza. Bispos, nobres, senhores, todos participam da coroação deste rei que já ganhou uma reputação controversa, digamos. Você observa a solenidade do ritual, a imposição da coroa, o momento em que Pedro se torna oficialmente rei de Castela. Mas por trás da pompa, você sente que algo não se encaixa. A festa posterior é um turbilhão de música, dança e vinho. Mas você, no meio da celebração, lembre-se das histórias que são sussurradas nas sombras, as intrigas palacianas, as rivalidades entre nobres e os rumores sobre a Rainha Branca. A alegria da coroação parece vazia, uma máscara que esconde uma verdade muito mais sinistra. A sombra da violência paira sobre a opulência. Prosode de Speak.
Speak, prosodireite igual 90% mais. Quem ordenou sua morte? Essa é a questão de que os historiadores perseguiram há séculos. Algumas teorias apontam para Henrique de Constâmara, o meio-irmão de Péter, um homem ambicioso que viu na morte do rei uma oportunidade de subir ao trono. Imagine a tensão, o planejamento secreto, as reuniões noturnas à luz de velas. Diz-se que Henrique teria uma rede de aliados, nobre descontente com o reinado de Pedro, com sede de poder e disposto a derramar sangue. Outros culpam Maria de Padilla, amante favorito de Pedro. Embora alguns a tenham visto como uma figura poderosa, capaz de influenciar as decisões do rei, outros a retratam como uma vítima, uma mulher presa em um jogo político mortal. Ela era uma peça-chave na conspiração, ou um fantoche simples nas mãos de outros conspiradores mais poderosos. Você decide. A história oferece perspectivas diferentes. A verdade, como geralmente é o caso, se esconde entre sombras e rumores. Talvez nunca saibamos com certeza quem deu a ordem final, que era o cérebro por trás da conspiração. Mas as suspeitas apontam para vários personagens importantes no tribunal. Alguns historiadores mencionam nobres poderosos, ressentidos pelas ações de Pedro, que viam em sua morte uma oportunidade de melhorar sua posição social e econômica. Muitos se beneficiaram de sua queda. Vamos voltar à morte de Blanca de Borbon. Um acidente simples. Como eles insistem, sua queda da janela do quarto dele foi realmente um deslize. Enquanto eles tentavam fazer acreditar, muitos duvidaram. Você também deveria. Veja os detalhes. A altura da janela, a fragilidade de sua saúde, as circunstâncias políticas do momento, tudo aponta para algo mais sinistro. Pense nas suspeitas que cercaram a morte da rainha. Os rumores de envenenamento, as intrigas palacianas, as tensões entre Pedro e sua esposa, foi um obstáculo aos planos de Pedro, um peão em seu jogo de poder. A versão oficial nunca convenceu a todos, e com razão. Investigações subsequentes, ou melhor, a falta deles, apenas alimentavam teorias da conspiração. A velocidade com que o caso foi fechado, a ausência de um exame exaustivo, foi uma decisão premeditada de silenciar a verdade. A morte de Blanca ainda é um mistério, um enigma que persiste na história de Castela. A morte de Blanca não passou despercebida. A nobreza castelhosa, dividida entre os apoiadores e detratores de Pedro, assistiu com suspeita. Alguns, especialmente os nobres relacionados à rainha, sussurraram a verdadeira natureza desse acidente. A suspeita de um verdadeiro assassinato se estendeu como uma mancha de tinta em um pergaminho, manchando a imagem do rei. Você vai se perguntar, o que eles fizeram? A resposta é complexa. Algumas nobres, poderosas e com suas próprias ambições, viram na morte de Blanca uma oportunidade de desafiar Pedro. Outros, mais prudentes, preferiram esperar, observarem como a situação foi desenvolvida, calculando as consequências de qualquer ação contra o rei. A resposta nobreza não foi unânime ou imediata. O medo da retaliação real era palpável. Pedro, apesar de sua crueldade, era um rei poderoso. Seus inimigos sabiam que um movimento falso poderia significar ruína, prisão ou até morte. A conspiração, se houve, foi tecida em segredo, entre sussurros e olhares furtivos. A morte de Blanca foi a faísca que acendeu o fusível. Você já sabe que a nobreza do castelhano foi dividida, mas agora a tensão se tornou insuportável. Os apoiadores de Henrique de Constâmara, meio-irmão de Pedro, viram na morte da rainha uma oportunidade de desafiar o rei. Henrique, sempre ambicioso, aproveitou a instabilidade para reunir seus aliados, prometendo terras e poder se o ajudassem a reivindicar o trono. O boato de uma conspiração se espalhou como pólvora, alimentando medo e incerteza. A guerra civil explodiu violentamente. Castilos foram sitiados, as batalhas foram travadas nos campos de Castela, e o sangue percorreu os rios. Você vai se perguntar quem se juntou a cada lado. A resposta é complexa, as lealdades mudaram. As alianças quebraram e se formaram novamente, impulsionadas pelo interesse pessoal e pelo medo. A nobreza foi dividida e a guerra se tornou uma luta implacável pelo poder e pela sobrevivência. Pedro, acostumado à opulência e ao luxo, se viu lutando por sua própria vida e sua coroa. Sua crueldade, que já era lendária, se intensificou durante a guerra. Ele não hesitou em ordenar execuções, tortura e confiscos de propriedades para seus inimigos. Enquanto isso, Henrique, com o apoio da França e Aragão, estava ganhando terreno e consolidando sua posição. A guerra não foi apenas uma luta pelo trono, mas uma luta pela própria identidade de Castila. Prosodic Speak.
Speak prosodireite igual 90%. A guerra civil eclodiu com toda a sua fúria. Você viu como Pedro, apesar de sua crueldade, era um rei astuto no campo de batalha. Suas vitórias iniciais foram impressionantes, mas a rebelião de Henrique, apoiada pela França e Aragão, se espalhou como uma mancha de óleo. Os castelos mudavam de mãos constantemente, o campo tornou-se um cenário de saques e massacres, e a economia do reino, já enfraquecida, desmaiou ainda mais. Seu reinado foi uma sucessão incessante de batalhas, traições e execuções. Pedro, conhecido por sua implacável sede de vingança, não hesitou em eliminar seus oponentes, mesmo que fossem membros de sua própria família. As atrocidades cometidas por suas tropas, por si só, deixaram uma cicatriz profunda na memória coletiva de Castela. A confiança na monarquia quebrou irenemente. Apesar de sua capacidade militar, a crueldade de Pedro fez dele um governante profundamente impopular. Suas ações causaram constante resistência e lhe custam o apoio de muitos nobres, que viam Henrique de Constamar uma alternativa, mesmo que seja uma alternativa igualmente violenta. O reino mergulhou em uma guerra civil implacável, sangrando lentamente. Seu legado seria o de um rei guerreiro, mas também o de um tirano que levou Castila à beira do colapso. Mas você se pergunta, quem realmente Pedro I? Um monstro com sede de sangue, pintado pelas crônicas de seus inimigos, ou um líder capaz, embora implacável, que lutou para manter a unidade de Castela? A história, muitas vezes, é escrita da perspectiva do vencedor e, no caso de Pedro, seus adversários tinham muito a dizer sobre seu legado. Suas ações, inquestionavelmente brutais, foram ampliadas com o tempo, alimentando uma lenda negra que eclipsa outros aspectos de seu reinado. Lembre-se de suas vitórias militares, sua capacidade de consolidar o poder, embora através de métodos questionáveis. Imagine a perspectiva de um nobre castelhano que, apesar da violência, viu em Pedro um rei capaz de defender o reino de seus inimigos, um líder que, embora ele agisse com força, manteve os nobres rebeldes afastados e protegeu as fronteiras. Ele era um tirano ou uma decisão eficaz, mas implacável? A imagem que temos de Pedro o Cruel é uma complexa mistura de realidade e lenda. A história nos apresenta fatos, mas a lenda acrescenta camadas de interpretação, exagero, propaganda. Você, como espectador, deve considerar as duas perspectivas para formar sua própria opinião. Que peso você dá às acusações de crueldade e às histórias de seus excessos, e que importância você dá às suas realizações militares e políticas, ao seu papel como defensor do reino? Mas a história, como geralmente é o caso, está cheia de nuances. As crônicas, frequentemente escritas por seus inimigos, apresentam-a como um tirano implacável, um monstro que assassinou sua própria esposa, Blanca de Bourbon, no mesmo dia de sua coroação. Foi realmente assim? Ou a lenda negra que a persegue exagerou ao longo dos séculos, transformando um rei complexo em uma figura quase demoníaca? A morte de Blanca de Bourbon, por exemplo, é embrulhada em mistério. Alguns falam de um assassinato premeditado, outros de um acidente ou mesmo de uma conspiração palaciana. A falta de evidências esmagadoras permite que a lenda se expanda, alimentando a imagem de um rei capaz de qualquer atrocidade. Você pode decidir qual versão o convence. Outras lendas o pintam como um rei poderoso, capaz de controlar seus nobres rebeldes e manter a unidade de seu reino. Um líder ambicioso, talvez cruel, mas eficaz em seu governo. No entanto, a imagem do rei assassino, do homem que não hesitou em eliminar seus inimigos, real ou imaginário, foi registrado pelo fogo na memória coletiva. Mas o que é Pedro I? É apenas a memória de um rei assassino, uma mancha escura na história de Castela. Para muitos historiadores, seu reinado, embora marcado pela violência, também significou um período de uma certa expansão territorial e consolidação do poder real. Pense nas reformas administrativas que ele implementou, mesmo que elas estivessem frequentemente à custa do sofrimento de seu povo. Seu legado, embora complexo, é inegável. Seu impacto na economia castilhana também é um ponto-chave para entender seu legado. Apesar das guerras e da instabilidade, promoveu comércio e artesanato, embora a riqueza se concentrasse nas mãos de alguns. Lembre-se de que a imagem que temos dele é fortemente influenciada pelas crônicas de seus inimigos, que certamente exageraram seus defeitos para desacreditá-lo. Em suma, Pedro o Cruel não é apenas um vilão da história. Seu reinado foi um período complexo e contraditório, com luzes e sombras. Sua opinião sobre seu legado dependerá de quais aspectos destaca: crueldade ou reformas cruéis que, à sua maneira,
Modernizaram o Castil. Ele próprio se tornou uma lenda, um exemplo das complexidades do poder e da ambição. Prosodic Speak. Speak, prosodrate igual 90%. Mas como podemos separar a lenda da realidade na história do Pedro e as crônicas da época, geralmente escritas por monges ou nobres com interesses particulares, são nossa principal fonte. Imagine, cada história, tingida pela lealdade ou ressentimento em relação ao rei, nos oferece um pedaço de quebra-cabeça, mas nenhuma peça completa da imagem sozinha. Você deve ter em mente que a objetividade histórica, como a entendemos hoje, era um conceito desconhecido no século XIV. Analise as fontes com cuidado. Quem escreveu a crônica, que motivações isso tinha? Foi um defensor de Pedro ou de seus inimigos, como Henrique de Trastámara? Compreender o contexto político e social do momento é a chave para interpretar informações. Lembre-se de que a manipulação de propaganda e informação eram ferramentas comuns nos tempos medievais. As versões da morte de Blanca de Borbon, por exemplo, variam consideravelmente. Algumas crônicas a pintam como uma vítima inocente da crueldade de Pedro, enquanto outras insinuam sua participação em conspirações contra ele. Você precisa avaliar as evidências disponíveis, comparando histórias diferentes e procurando possíveis vieses ou contradições. Não confie em uma única fonte, pesquise corroboração em outros. Mas como Pedro eu comparei com outros reis do seu tempo, pense nos poderosos monarcas da França ou da Inglaterra. Eles também lidaram com nobres ambiciosos e guerras constantes, mas muitas vezes tinham mais estruturas de poder consolidadas. A fragmentação do reino castelhano, com seus poderosos senhores feudais, dificultou bastante o governo de Pedro, criando um cenário muito mais instável do que o de seus contemporâneos em outros países europeus. Enquanto reis como Eduardo III da Inglaterra consolidaram seu poder por meio de campanhas militares bem-sucedidas e um governo centralizado, Pedro constantemente olhava contra a rebelião interna. Seus métodos cruéis, embora eficazes em alguns casos, geraram mais inimigos do que aliados, enfraquecendo sua posição em comparação aos monarcas que, apesar de sua própria crueldade, conseguiram manter um controle mais firme sobre seus reinos. A principal diferença residia na capacidade desses reis de construir alianças estratégicas e manter uma imagem de autoridade estável, algo que Pedro era ilusório. Sua reputação de crueldade e seus constantes confrontos com a nobreza castelhana isolada internacionalmente, limitando sua capacidade de obter apoio externo e deixar seu reino vulnerável a intrigas e guerras civis. Ao contrário de seus colegas europeus, Pedro não tinha a estabilidade política necessária para consolidar seu poder de longo prazo. Mas a história dele não termina aí. Você viu como a figura de Pedro, o Cruel, transcendeu o tempo, alcançando nosso tempo através da cultura popular. Imagine as cenas de filmes e livros, onde seu reinado, tão cheio de drama e violência, se torna uma fonte inesgotável de inspiração para artistas e escritores. Pense nos romances históricos que reconstruíram sua vida, pintando um retrato complexo, às vezes contraditório, de um rei cruel, mas também capaz de atos de grande generosidade. Você já se perguntou como eles o retrataram? Como um vilão implacável ou como produto de seu tempo, vítima das intrigas do tribunal? No cinema, sua figura foi interpretada de várias maneiras, às vezes como um tirano sedento de sangue, outros como um líder complexo e atormentado. Você já viu um filme ou série onde seu reinado é representado? É fascinante como a mesma história pode ser contada de tantas maneiras diferentes, dependendo da perspectiva do artista. Mas o que aconteceu com Blanca de Bourbon após seu trágico assassinato, sua morte, um golpe brutal para Castile, não silencia seu legado. Embora seu reinado fosse fugaz, sua imagem foi gravada na memória coletiva, uma jovem rainha, lindamente cruelmente arrebatada. Pense na indignação que ele teve que gerar entre seus parentes, a tristeza de um povo que a via como um símbolo de esperança. Sua morte tornou-se um símbolo da brutalidade de Pedro I, alimentando a lenda negra que o perseguiria ao longo da história. Em cada história, em cada balada, seu nome ressoou como um eco da injustiça. Imagine, transformou-se em uma figura de compaixão, de inocência traída no meio de um cenário de poder e crueldade. Embora a história oficial possa tentar silenciá-la, a memória popular manteve-a viva. Sua vida curta, truncada com tanta violência, alimentou as lendas e músicas que foram transmitidas de geração em geração, tornando um caráter icônico da época. Você pode imaginar o poder dessas histórias, a maneira como elas mantiveram sua memória viva ao longo do tempo. Prosodic Speak.
Speak, prosodireite igual 90% mais quem ordenou seu assassinato? Essa é a pergunta que dura com o tempo. Pedro, o cruel, seu próprio marido, era o principal suspeito, é claro, mas as evidências diretas sempre foram ilusórias. Era um ato de crueldade cruel, uma eliminação estratégica de uma rainha que talvez se opusesse, ou algo mais sombrio, uma conspiração nas sombras da corte da Castiliana? Alguns historiadores apontam para a possibilidade de que a ordem veio de poderosos inimigos de Blanca, talvez nobres que viram nela uma ameaça aos seus interesses ou um obstáculo às suas ambições. A rede de intrigas de Palaciegas era complexa e perigosa na época, e a morte de Blanca poderia ter sido resultado de uma conspiração cuidadosamente orquestrada. E depois há o mistério da arma homicida. Que tipo de arma foi usada? Era uma arma branca, um veneno ou algo mais insidioso? A falta de evidências conclusivas alimentou especulações por séculos, dando-se livre à imaginação e deixando a porta aberta a inúmeras teorias, um pouco mais de fantasia do que outros. A verdade, se alguma vez é conhecida, permanece oculta após o véu do tempo. Mas a dúvida persiste, a justiça ou a vingança foi? Alguns historiadores apontam para uma conspiração palaciana, outros a simples crueldade de Pedro. Você pode se julgar, vendo as evidências disponíveis. A morte de Blanca de Borbón, um ato tão brutal, projeta uma sombra sombria em seu reinado, manchando seu legado e traição no sangue. Foi um ato de apesar, uma eliminação de um obstáculo político ou uma mistura de ambos? Seu reinado, marcado por guerras civis, traições e inédito de violência, nos deixa com um gosto amargo. Pedro, um rei que subiu ao trono com uma promessa de justiça, acabou sendo lembrado por sua crueldade. Como um homem com tanto poder, cai tão baixo? A resposta, talvez, é encontrada na complexidade da natureza humana e nas pressões do poder. Refletir sobre isso. A história de Pedro o Cruel não é apenas uma narrativa de fatos, mas uma profunda reflexão sobre o poder, a ambição e as consequências das ações. Um rei que se tornou sinônimo de tirania, deixando um cumprimento tingido de sangue e um mistério que dura até hoje. O que você acha da justiça e vingança em seu reinado? Vejamos os fatos. Blanca de Bourbon, sua esposa, está morta no chão do Alcázar de Sevilha, no mesmo dia de sua coroação. Um golpe, alguns dizem, na cabeça. Um acidente, talvez, no meio do tumulto da celebração. Mas, realmente um acidente. As feridas, segundo testemunhas, eram profundas e precisas. Coincidência que aconteceu exatamente o dia em que Pedro se tornou um rei, com seus inimigos perseguindo na sombra? Alguns falam de uma arma franca, outros de um objeto nítido. A confusão reinou. Os rumores, como cobras venenosas, deslizaram pelos corredores do palácio. Era um servo descuidado, um inimigo mascarado aproveitando a ocasião, ou, talvez alguém mais perto dela, alguém com acesso ao palácio e aos motivos ocultos? A investigação, se houve, foi superficial. Pedro, o novo rei, tinha muito para vencer com a morte de sua esposa. Seu reinado era instável, cheio de inimigos e conspirações. Eliminando Blanca, também eliminou possíveis ameaças ao seu poder. Mas foi o suficiente para justificar o assassinato? Essa é a questão que ainda o persegue. A morte de Blanca, tão suspeita, semeou discórdia no reino. Seu reinado, Pedro, tornou-se uma luta constante contra seus irmãos, que viram em sua instabilidade a oportunidade de reivindicar o trono. A sombra da violência e da dúvida o perseguiu por anos, alimentando as guerras civis que sangraram Castela. Imagine o peso desse sangue em sua consciência, o ônus de um reino fraturado por suas próprias ações. As consequências de sua decisão se estenderam além de sua vida. A instabilidade política que você criou enfraqueceu a Castila, tornando-a vulnerável a seus inimigos. Pense nos anos de guerra, no sofrimento de seu povo, no legado da violência que você deixou para trás. Foi o preço da coroa tão alto? Sua história, Pedro, tornou-se um aviso. Uma lição sobre o poder absoluto e seus perigos. A história da Espanha se lembra de seu nome como Cruel. Um monarca cruel cujo reinado deixou uma cicatriz profunda no país. Um lembrete de como as ações do homem solteiro podem mudar o curso de um império. Mas o que acontece se eu lhe disser que a história de Pedro I, a Cruel, é muito mais complexa do que parece? Os historiadores modernos começaram a questionar a imagem do monarca cruel que é transmitido há séculos. Seu reinado é revisado, não apenas do prisma das crônicas escritas por seus inimigos, mas analisando as fontes primárias com maior cuidado e contexto. Ele procura entender suas ações, as motivações por trás de suas decisões e o contexto sociopolítico em que se desenvolveu. Prosode. Speak.
Speak proso à direita igual 90%. Alguns estudos sugerem que a imagem de Cruel foi exagerada, o resultado da propaganda de seus inimigos, que procurou deslegitimar seu reinado. Argumenta-se que muitas das ações atribuídas a ele, como a execução dos nobres, eram comuns na época. A violência era uma ferramenta política, e Pedro não foi o único que a usou. A perspectiva moderna procura esclarecer julgamentos morais, levando em consideração as normas e convenções da era medieval. O impacto de seu reinado no desenvolvimento de Castela também é investigado. Embora seu governo tenha sido marcado pela violência, também são atribuídas reformas administrativas e econômicas que contribuíram para a consolidação do reino. A perspectiva moderna tenta entender seu legado em toda a sua complexidade, sem simplificá-lo para um estereótipo tirânico simples. É uma tarefa difícil, mas necessária para entender a história de Castela mais justa e completamente. Então, como julgamos Pedro hoje? É complicado, certo? A visão tradicional a pinta como um tirano sedento de sangue, responsável pela morte de sua esposa Blanca de Borbon, entre outras atrocidades. Mas as novas investigações fornecem nuances. Alguns historiadores argumentam que a imagem de Pedro o Cruel é uma construção subsequente, uma lenda negra alimentada por seus inimigos políticos. Pense no contexto. O 14 Castela foi um viveiro de intrigas, guerras civis e lutas de poder. Pedro I, no meio de todo esse caos, teve que tomar decisões difíceis, às vezes cruéis, para manter seu trono. Foi implacável, sem dúvida. Ele cometeu atos terríveis, mas foi pior do que outros reis de seu tempo? Essa é a pergunta que devemos nos perguntar. O julgamento histórico de Pedro I é, portanto, um processo contínuo. Não podemos julgá-lo com os valores morais de nosso tempo. Devemos entender seu contexto, suas motivações e as pressões que ele enfrentou. Isso significa que justificamos suas ações? Não. Isso significa que devemos analisá-los com a maior objetividade possível, reconhecer a complexidade da época e evitar cair em julgamentos simplistas. Mas pense sobre isso. A história de Pedro, o Cruel, não é apenas uma sucessão de crimes. É uma lição sobre o poder, a ambição excessiva e as consequências de governar com crueldade. Seu reinado, embora marcado pela violência, nos mostra como as decisões de um homem solteiro podem afetar profundamente um reino inteiro, moldando seu futuro irreversível. Observe como a falta de legitimidade e instabilidade política gerou um ciclo de violência que durou décadas. Você pode aprender com seus erros. O abuso de poder, a falta de justiça e a incapacidade de Pedro de se conectar com seu povo contribuiu para sua queda. Seu reinado nos lembra a importância da justiça, responsabilidade e liderança compassiva. Um governante que não ouve seu povo está destinado ao fracasso, e seu legado será manchado por sangue e sofrimento. Ao estudar a vida de Pedro o Cruel, não apenas aprendemos sobre um período sombrio na história de Castela, mas também refletimos sobre a natureza do poder e seus limites. Sua história serve como um aviso, um lembrete de que a crueldade e a tirania, embora possam parecer bem-sucedidas a curto prazo, sempre trazem consequências devastadoras a longo prazo. É uma história que nos obriga a questionar nossos próprios valores e refletir sobre o tipo de líderes que queremos. Muitos me perguntam sobre Blanca de Borbon. Sua segunda esposa. Foi realmente tão inocente quanto alguma pintura? A verdade é que seu papel no tribunal é complexo, cercado por intrigas e suspeitas. Seu casamento com Pedro era estratégico, uma aliança política que, no entanto, não lutava contra as sombras do tribunal castilhano, onde a lealdade era um conceito flexível. Outra dúvida recorrente: como Peter poderia manter o poder por tanto tempo, apesar de sua crueldade? Parte da resposta reside em sua capacidade de manipular a nobreza, recompensando seus aliados e eliminando seus inimigos com eficiência brutal. Medo, mais do que amor, consolidou seu reinado, criando um clima de terror que mantinha seus oponentes afastados. E, finalmente, a pergunta que muitos se perguntam: a morte dele foi um assassinato ou uma consequência de suas ações? A verdade é que a morte de Pedro, o Cruel, era um ponto culminante de uma vida cheia de violência e traição. Henrique de Constâmara, seu meio-irmão, o derrotou em batalha, mas a crueldade de Pedro semeou as sementes de sua própria destruição. E assim, chegamos ao fim da história de Pedro o Cruel, uma história cheia de traições, amor e, é claro, morte. Espero que você tenha gostado desta viagem ao espanhol do século XIV. Foi um prazer lhe contar e descobrir com você as sombras e as luzes deste controverso rei. Prosodic Speak.
Speak e Prosod Rate igual 90%, mas esta não é a única história fascinante que as reservas passadas. Nos próximos vídeos, exploraremos outros episódios igualmente cativantes. Prepare-se para mergulhar em novas intrigas, conhecer personagens inesquecíveis e descobrir segredos ocultos da história. Já estou trabalhando em novos scripts, investigando personagens e eventos que o deixarão sem fôlego. Inscreva-se para não perder nenhuma aventura histórica. Lembre-se de ativar o sino para receber notificações toda vez que você enviar um novo vídeo. E agora, um agradecimento especial a todos vocês, meus queridos assinantes, por seu apoio constante. Seus comentários, curtidas e compartilhados são o que torna esse canal possível. Sem você, essa aventura através da história de Pedro o Cruel não teria sido o mesmo. Obrigado por me acompanhar nesta viagem ao passado, por seu interesse e por suas perguntas que me incentivam a continuar investigando. Também quero agradecer aos pesquisadores, historiadores e autores cujos trabalhos consultei para criar este vídeo. Sua pesquisa meticulosa tem sido a base fundamental da minha narrativa. Suas publicações me permitiram entrar na complexidade da época e entender melhor a vida e o reinado de Pedro I de Castela. Sem o trabalho dele, este vídeo não seria possível. Por último, mas não menos importante, agradecimentos especiais à minha equipe de edição por sua dedicação e profissionalismo. Seu trabalho tem sido essencial para dar vida a essa história, transformando a pesquisa em um produto visual atraente e fácil de entender. Sua paciência e olho crítico têm sido fundamentais para o resultado final. Obrigado pelo seu esforço. Mas a história de Pedro o Cruel não se limita às crônicas escritas. Graças à pesquisa histórica, temos acesso a imagens e documentos da época que nos permitem visualizar, mesmo parcialmente, o mundo em que ele vivia. Imagine, por um momento, as cartas seladas com o selo real, a caligrafia elegante e precisa, os detalhes completos dos escritos que nos dizem sobre as intrigas e alianças da corte castelhana. Pense em manuscritos iluminados, com suas cores vibrantes e suas imagens detalhadas que representam cenas de vida cortês, batalhas ou até retratos da Blanca de Blanca, a infeliz rainha. Embora não haja retrato inequívoco, a iconografia da época nos dá uma ideia de como poderia ter sido. Até as ruínas dos castelos e palácios da época, que ainda duram, conte-nos sobre a grandeza e opulência da corte castilhana do século XIV. Veja os detalhes arquitetônicos, as pedras corroídas pela passagem do tempo, as marcas que Pedro, o próprio Cruel, poderia ter deixado em suas construções. São vestígios silenciosos de uma era turbulenta. Mas espere, como podemos realmente entender o escopo do reino de Pedro o Cruel e suas constantes guerras? É aqui que nosso mapa interativo entra. Castela visualiza no século XIV. Observe as fronteiras, as principais cidades, os castelos estratégicos. Tudo ganha vida. Veja como ele expandiu e contraiu seu poder ao longo de seu reinado, dependendo de alianças e batalhas. Imagine seguir as etapas do Pedro I, de Sevilha, sua capital, as áreas de fronteira em disputa com Portugal e Aragão. Clique em cada cidade, cada castelo e descubra sua importância histórica no contexto de seu reinado. Você verá como a geografia influenciou suas decisões militares e políticas. É uma ferramenta incrível para entender a complexidade da época. Isso permitirá que você entenda melhor as estratégias militares de Pedro, suas alianças e rivalidades e o impacto que seu reinado teve na configuração política da Península Ibérica. Não é apenas um mapa, é uma janela para o passado. Uma ferramenta que permitirá que você explore Castela medieval com uma profundidade incomparável. Explore todos os cantos, todos os detalhes e construa sua própria compreensão desse período convulsionado. Espero que você tenha sido interessante. Se você gostou, goste e se inscreva para mais histórias. O que você acha do reinado do Cruel? Deixe-me seu comentário. Prosod Speak.